Eu vou fazer aqui uma pequena explanação para vocês entenderem de uma vez por todas a ignorância do ser humano. Para você se livrar dessas pessoas que estão te roubando, te consumindo o cérebro, evacuando o teu ser, tudo por dinheiro. Presta bem atenção o que eu vou te falar. O Eterno, ele é um, ele é único, ele não se divide em dois, três ou mais. Ele é um, único, um todo-poderoso. Todos nós, tudo e todos, estamos debaixo de todo o seu poder universal. Eu vou fazer uma pequena explanação, uma observação, para que você entenda. Essa é uma comparação para você entender. Digamos que eu me formei em medicina. Estudei só, com a ajuda de outras pessoas. Livros, indo à escola, pesquisando, me formei, sou médico. Então, consegui um emprego. Primeiro nós somos para depois fazer. Primeiro me tornei médico e agora vou exercer a profissão. Eu vou fazer minha primeira cirurgia em um paciente. Eu tenho ao meu lado pessoas que me ajudam, paramédicos, enfermeiros, assistentes cirúrgicos. Quando eu estou operando o paciente, eu faço assim com minha mão, bisturi, e logo algum auxiliar médico me dá um bisturi. Eu faço assim com minha mão, tesoura. Então logo alguém me entrega uma tesoura, porque eu não posso perder tempo. O tempo pode custar uma vida. Então eu tenho ajudadores. Esses ajudadores também passaram pelo mesmo processo que eu passei. Só que eu fui mais além, eu estudei mais, eu tive um nível mais elevado. Então eu fiz a cirurgia e no final da cirurgia foi um sucesso. Então eu digo, foi um sucesso, êxito. Eu sou o principal profissional de todo esse trabalho cirúrgico. Eu, unicamente eu. Mas eu não fiz a cirurgia só. Eu não posso dizer, eu sozinho operei esse paciente e ele está vivo unicamente por minha causa. Eu não posso falar isso. Eu tenho ajudantes ao meu lado, assessores, assistentes médicos, enfermeiros, paramédicos. Seria uma hipocrisia da minha parte como ser humano eu dizer isso. Eu operei só. Então eu tenho que ser humilde, coerente. Eu tenho que dizer, conseguimos, por uma questão de ética, de respeito, moral, disciplina, honra, caráter, verdade, justiça. Nós conseguimos. Mas quando se trata da criação do Eterno, quando ele faz uma obra, ele não precisa dizer nós.
Nós conseguimos, nós fizemos. Ele não precisa falar isso. Mas, sem embargo, o povo ignorante, ludibriador, mal informado, desatento nas escrituras sagradas, indisciplinados, médicos, engenheiros, advogados, militares, da mais alta à mais baixa patente, astrofísicos e etc, e etc, e etc. Leiam a passagem na Torá, na Bíblia, vamos dizer na Bíblia, cristão, seja lá que for, qual for, quando fala em Gênesis, que diz, e criou Deus o homem. Aí quando diz assim, façamos, o Eterno, também ele teve ao lado dele ajudantes, anjos, assessores. Ele dizia, faça isso, faça aquilo, talvez. Como ele mandou anjos a Abraão, quando ele mandou anjos a Sodoma e Gomorra, assessores, do mesmo jeito que eu, como exemplo, pedi um bisturi, uma tesoura, e eu não posso dizer, eu operei só. Então, por uma questão de respeito a todos os anjos celestiais, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas nos versículos seguintes, ele deixa claro, está bem claro, e formou Deus o homem, e criou Deus o homem. Ambos os criou, homem e mulher. Ele os criou. Por 3 vezes ele fala criou, criou e criou. Não está no plural, está no singular. Por quê? Por quê que as pessoas não entendem? Prestem atenção. Nós somos microscópicos aos olhos, ao entendimento, em tudo relacionado à criação do Eterno. Somos talvez uma das menores criações microscópicas. Para o Eterno não existe diferença de ele nos ver microscopicamente ou do jeito que nós vemos alguma coisa pelo microscópio, algum ser, alguma bactéria microscópica aos nossos olhos. E o Eterno vê a nós e vê também aquela bactéria microscópica. A diferença é mínima da bactéria para nós, aos olhos do Eterno. Somos um pouquinho maior que aquilo. Compare-se com a Lua. O seu tamanho, o meu tamanho com o planeta, com a Lua, ou com o tamanho do Sol, ou com o tamanho da Terra, Marte, Júpiter. E se compararmos nos com o planeta maior que já visto pelo homem, que teríamos que ter 2 bilhões para darmos a volta a esse planeta, teríamos que vivermos 2 bilhões, pelo menos, só para dar a volta. Só dando a volta nele. Por que as pessoas acreditam que existiu alguém ou que o Eterno só fez alguma coisa porque ele tinha ao lado dele um assessor? Sem o assessor, ele não faria nada. Por quê? Eu estudei medicina, eu posso operar sem o assessor. Mas eu não quero correr o risco, eu tenho que ter ajudantes. Mas o Eterno não precisa. Ele já era médico, ele já era criador e depois ele criou assessores. Mas antes de criar assessores, ele criou próprios assessores. É como se eu estudei medicina e para operar eu primeiro tenho que criar
ajudantes, crio ajudantes, que seria o mais difícil, e depois vou operar aqueles que supostamente poderiam talvez ser um dos ajudantes. Você já imaginou que absurdo? Você não consegue entender. As pessoas veem as coisas por um lado que lhe ensinam, mas não conseguem dizer, não, peraí, vamos buscar um contra para isso. Vamos olhar o outro lado. Eu vou questionar essa teoria. Porque se o Eterno ele é tão poderoso, tão majestoso, eu quero pelo menos ver escrito no único livro que ele escreveu com fogo, aonde ele diz que ele é 2 ou 3, ou que ele diga em alguma passagem sequer, uma passagem na Torá, o único livro que ele escreveu, ele mesmo escreveu com fogo, os mandamentos. E o que ele não escreveu com fogo, ele usou Moisés para escrever. Então tem que haver aí alguma coisa que diga que ele é 2, que não é possível. Se alguém conseguir encontrar, até mesmo codificado, entre linhas, em parábolas, em história, com E, com S, com H, com I, alguma coisa que diga em um livro escrito pelo Eterno ou por algum profeta, um profeta, pode começar por Isaías, por qualquer um, aonde diga que o Eterno é 2. Futuramente, no futuro, após esse livro Torá, surgiu um homem que transgrediu todas as leis, não era médico, nem estudo tinha, analfabeto, vagabundo, que andava vagando, vagabundo de vago, de vagante, peregrinando no Oriente Médio, distorcendo as escrituras sagradas, intitulando-se ser Deus, um mortal. Imagine, um mortal dizendo-se ser Hashem. Você já imaginou o tamanho, o grau da ignorância, a blasfêmia, dizendo que o Eterno é um ser humano, afirmando que sua mãe foi engravidada pelo Criador. O Criador transformou o homem, transformou do pó da terra e deu um sopro de vida nele. E disse ao homem: procriai-vos, vocês, seres humanos, homem e mulher, multipliquem-se e enchem a terra. Em nenhum momento o Criador disse: eu, em um certo momento no futuro, vou ter relação com uma mulher e vou fazer nela um filho. Primeiro o homem eu criei do pó da terra, mas agora vai ser diferente. Eu vou ter uma relação prazerosa com ela, vou engravidar ela. Ou não vai ser prazer, vou fazer assim e ela vai ficar grávida. Não existe em lugar algum dizendo isso. Ao contrário, existe uma contradição blasfêmica, maldita, onde as pessoas dizem que o Eterno é mentiroso, adúltero, contraditório, ordinário, sem palavras, quando diz o Eterno: Mashiach virá da raiz de Davi e da tribo de Judá. E depois ele muda de ideia, a contradição. Muda de ideia e diz: não, eu vou engravidar ela.
e transforma-se em adúltero, porque ele mesmo escreveu com fogo, um dos mandamentos diz: não adulterarás, e ele adultera com uma mulher comprometida. E depois não tem palavra, porque ele diz que Messias, Mashiach, vem da linhagem de Davi, o pai, a parte paterna. E depois ele engravida uma mulher comprometida, comete adultério, é contraditório e muda de ideia. Diz: não, ele não virá mais da raiz de Davi, ele virá da minha própria raiz. Vocês não entenderam. Só o primeiro mandamento, aliás, só o primeiro capítulo, quando fala da genealogia desse personagem JC, está dizendo a genealogia dele. Chega tudo certo: Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Davi, Salomão, chega até em José o carpinteiro, pela parte paterna, como manda o figurino, como o Eterno determinou, pela parte paterna. José o carpinteiro não é pai dele, é padrasto. Geneticamente, o Eterno fala de genealogia, genética. É por isso que tanto brasileiro bandido anda dizendo aí: sai do cristianismo, sai dessa seita, sai da outra, e diz: eu sou descendente de judeu, eu sou isso, eu sou judeu, e meu pai era isso, minha mãe era aquilo, eu sou judeu. Total, José também mentiu, Jesus também mentiu, todos mentiram, dizendo que a genealogia pode ser pela fé. Então pode ser como quiser. A genealogia não é mais genética, não é mais sangue, genética, é pela fé. E posso entrar em contradição também. Eu posso dizer que sou descendente e depois dizer: eu não sou, é pela fé. Quem disse foi o Criador. Quem engravidou a minha mãe foi o Criador. Eu sou Mashiach. É por isso que no Brasil existe o Iri Cristo, existe um monte de gente que agora já tem 4, eu não me lembro nem o nome dele. Na África tem um também que diz que é Jesus, tá? Que é Messias, que é Jesus, o próprio Jesus é Messias. O Eterno, ele é um, ele é único, ele é todo poderoso, ele criou todas as coisas no universo. Eu, você, a Terra, Marte, Júpiter, essa galáxia, a outra, tudo que existe no universo está no Eterno. O Eterno não está no universo. O universo inteiro está nele, em Hashem, no Todo-Poderoso, no nosso Deus. Ele criou só todos os anjos celestiais, benignos e malignos. Ele criou as profundezas obscuras no universo, criou o buraco negro, criou o maior e o menor planeta, criou as estrelas, os animais, a luz, o homem, os homens, a mulher, as mulheres. Tudo são obras de um Deus único, imutável. É impossível eu não crer que existe um Deus único. É impossível um judeu que esteja com o seu raciocínio lógico perfeito, sem distúrbio por causa de bebida alcoólica, droga, vícios, dívidas, deficiência física qualquer, crer que o Eterno é uma tríplice
uma triple mistura de seres, Pai, Filho e Espírito, babuzeraiada qualquer. Eu desafio ao mundo inteiro que alguém me prove com provas. Eu vou te falar uma coisa, nos nossos grupos virtuais, eu comecei com um salário mínimo, desafiando a todos os religiosos, porque sim, eu vou lhe falar uma coisa, o que aconteceu, já há quase um ano isso. Eu tenho vários grupos no WhatsApp, como vocês sabem, meus seguidores. Então, sempre, ao longo do tempo, 1 mês, 2, 3, se rebelava um. Vou sair do grupo, mas antes de sair me xingava. Dizia um monte de coisa, dizia isso é blasfêmia, vocês são hereges, vocês são isso, vocês são aquilo, mas sem conseguir provar absolutamente nada. Entravam nos grupos com curiosidades para aprender alguma coisa, para ver virtude em sua religião e dava-se de cara com a verdade e se posicionavam em um beco sem saída, sem resposta, porque ali existiam os líderes religiosos cristãos e alguns seguidores fiéis da igreja de onde ele congregava. E não tinham explicação. Eu dizia a todos, peçam aos seus fiéis, cobrem dele explicação sobre tal tema, sobre essa passagem de 1 Gênesis, façamos o homem, como eu expliquei, ele não tinha explicação. Peça sobre a figueira, que ele foi incapaz de fazer com que dê fruto, provas de alguma outra coisa, provas disso. Então eu disse, como excluir dos nossos grupos esses hereges cristãos e religiosos mentirosos? Então eu pensei, eu disse, já sei. Ofereci um salário mínimo e disse, eu vou dar um salário mínimo para quem provar que eu estou errado com provas contundentes na Bíblia cristã, na Torá ou em qualquer livro, mas com provas reais que mostre. Se você mostrar um livro dizendo, esse livro diz que esse homem é Deus, esse homem é isso, ou que aquilo, dependendo do assunto que eu pedir provas. Então você pega esse livro e vai buscar a fonte primogênita, a Torá. Tudo tem que ser tirado da Torá. Por quê? Porque Yeshua, vulgo Jesus, era judeu, meio judeu, metade judeu. Transgrediu todas as leis, ensinou o quê? O que era que ele ensinava? Torá, distorcendo, mudando, dando outro sentido à Torá. Então, ele usou a fonte principal, Torá, só que ele distorceu. E hoje todo mundo segue distorcendo mais e mais, com uma finalidade nos dias de hoje, roubar dinheiro das pessoas. Então, a fonte principal é a Torá. Os islâmicos, da onde eles tiraram o islamismo? Da Torá. Torá, judaísmo, depois veio o cristianismo e depois o islamismo. O islamismo criou afinidade com o cristianismo, encontrou uma babuzeraiada, foi a Torá, pegou algumas coisas e criou uma outra doutrina, Alá, Allahu Akbar, Deus é grande, e Leilahallah, Deus é um. Não é trindade, Deus não se divide. Deus é um e único. Beleza. Da onde tiraram a fonte? Torá. Então eu ofereci e sigo oferecendo, tá? Nos grupos sigo oferecendo. Isso se acabará agora em abril.
Em abril, no mês de abril, aliás, em março, no final de março, termina, tá? Isso, que eu não vou ficar a vida toda me focando nesse tema. Já vai fazer um ano. Em março, no final de março, faz um ano que está esse desafio. Esse desafio serve para você também. Se você quiser ganhar muito dinheiro com o que eu vou lhe falar, tá aí o desafio, tá? Porque eu vou lhe explicar como foi o desafio. Começou com um salário mínimo e eu fiz a primeira pergunta. Lancei o primeiro desafio sobre Torá. Que alguém me prove que o Eterno era 3. Ninguém conseguiu. Vieram mais muito cristãos que estavam dentro dos nossos grupos. Quando eles viram aquela proposta de dinheiro, logo eles se manifestaram, disseram: e Jesus é sim. O Messias, ele estava lá com Deus. Aí foi quando eu descobri quantos cristãos infiltrados estavam lá. E eu gravei o número de todos eles, não os excluí. Eu fui e falei: eu não vou excluir vocês. Vocês vão seguir aqui no grupo, nos nossos grupos. Vão ficar aqui. Vocês terão direito. Só que eu agora conhecia todos. Eles estavam incubados. E eu disse: cada vez que ninguém acertar, ninguém conseguir me provar o contrário, me provar que eu estou errado, que a Torá está errada, que existe a contradição nisso, esse prêmio de um salário se multiplicará para 2 salários. E aí vem uma outra pergunta: se ninguém conseguir, aquilo vai se multiplicando, de 2 vai para 4, e já está em uma fortuna. Em uma fortuna. Eram 2 perguntas por semana. Você imagine um ano. Vocês façam a conta. Um ano. 365 dias do ano. Vai ser em março aqui. Agora, janeiro, fevereiro, março termina. Se multiplicando. Quando chegou em 50 perguntas, aí você calcula 50 salário mínimo, mas não foi nem 50, vai se multiplicando. Quando chega em 20 mil, um exemplo, aí vai para 40 mil. Quando chega em 200 mil, vai para 400 mil. Está uma fortuna. Então eu disse desde o início, eu sabia que ia ser assim, que ninguém ia acertar. Eu disse: vai ser um ano isso. E até agora ninguém acertou. Eu já nem lembro quanto tá. E ninguém vai conseguir provar que o Eterno é único. E ninguém vai. E tudo isso eu estou tirando do cristianismo. E tenho tirado algumas coisas do islamismo. Porque nos grupos tem islâmico também. Quando eles se manifestaram também, eu queria que eles todos se manifestassem. Eu tenho desafiado o mundo inteiro. Paquistanês, libanês, sírios, africanos, Congo, Nigéria, África do Sul, todos, brasileiros, ingleses, norte-americanos, entende todos os lugares do mundo em nossos grupos. E ninguém até agora conseguiu sequer provar alguma coisa. Me mostraram todos os livros que você possa imaginar. Todas as provas que eles têm, eles apresentaram querendo dinheiro. Não estão querendo nem provar veracidade nas escrituras sagradas da Torá e deles. Querem provar veracidade nas suas teorias para tentar ganhar dinheiro. Isso é uma prática de idólatra, de pessoas que não respeitam as coisas sagradas. É a mesma coisa no Oriente Médio. A guerra toda é porque não aceita a religião judaica. E no islamismo proíbe o estupro, o aborto, e o que eles fazem? Quando eles não têm saída, eles estupram criança, eles matam mulher grávida, eles fazem de tudo. Não importa.
ou seja por dinheiro ou para salvar suas vidas. Bandidos religiosos. Só existe um Deus. O judaísmo, ele é imutável. Seguimos o que está escrito na Torá pelo nosso Criador, Hashem. Seguimos os seus estatutos, leis, ensinamentos, as suas diretrizes, as 10 regras que ele nos deixou. Regras. E essas regras se ramificam em 613. Um dia, se o Eterno permitir, todo ser humano poderá ter a oportunidade, o direito de cumpri-las todas. Porque existem algumas que não podemos cumprir por causa da ausência do edifício Templo de Salomão, relacionado a sacrifícios de animais que era feito dentro do templo. Existe tudo, menos a construção do templo, e ainda não existe Mashiach aqui entre nós para dizer: eis-me aqui. Eu creio que Mashiach já está entre nós. Eu tenho falado isso em vários vídeos, e que o começo do fim, ou o fim do começo, dá no mesmo, está muito próximo. Até 2030, muita coisa acontecerá. 2030 agora, daqui a 6 anos, muita coisa acontecerá. E o mundo inteiro dirá: isso é normal. Mas se você parar, refletir e voltar a alguns anos de reflexão no seu passado, você vai dizer: que coisas mais absurdas estão acontecendo agora? E como é que eu sou capaz de dizer que é normal? É porque o homem se acostuma, muitos se acostumam e se conformam. E os justos se acostumam, se adaptam, mas não se conformam. Eu não me conformo com a injustiça. Eu me acostumo com a maldade, com tudo que está acontecendo no mundo. Eu tenho que me adaptar. O meu ser tem que se adaptar a esse sistema. Mas eu não me conformo. Eu não perco a razão, o sentido. Eu faço como os falcões peregrinos. Me acostumo nas grandes metrópoles, com tudo o que está acontecendo, mas tendo uma visão panorâmica de cima, olhando tudo atentamente. Mas não me misturo. Falcão peregrino segue sendo falcão peregrino, vive nas alturas e com visão de águia, com a visão perfeita. Segue capturando as suas presas para sobreviver, mas não se mistura. Se acostuma com tudo, com o clima, com a poluição, com absolutamente tudo, e sobrevive. Porque o Eterno tem em suas mãos essa pequena ave, criatura dele, de um Deus único. Do mesmo jeito somos nós. Nós temos que sermos conscientes que temos que estar sob a proteção de um Deus único. Eu não aceito outro Deus. Eu desprezo, com nojo, com repúdio, qualquer ser vivo que se intitule Hashem, Criador, Altíssimo, Deus único. E Mashiach, quando se apresentar, primeiro eu terei que ter provas que ele realmente é Mashiach. Pacificar o Oriente, ajuntar todo o povo judeu em um lugar único, Canaã, acabar com as guerras, a fome, a reconstrução e antes a destruição da mesquita de Al-Aqsa, para logo a construção
de um edifício, aonde era o templo de Salomão, por sobre os alicerces do templo, do templo de Salomão, que foi construído a primeira vez, demolido, foi reerguido uma segunda vez, demolido de novo, e está aí assentado em cima dos escombros do templo, uma blasfêmia, uma imundície idólatra. Então eu creio que existe um Deus, e Ele unicamente fará todas essas coisas na minha vida, na sua. Ele trará paz. Senhoras e senhores, para com o sentimentalismo. O judeu não estuda a Torá com música, não estuda a Torá sozinho, é em 2 ou em 10 pessoas, para tirar dúvidas. Está estudando, tem dúvida? Pergunta a Torá, lê, relê, vai de novo, códigos, fontes, debate com o companheiro, com o outro, qual é o seu entendimento. 10 pessoas com entendimentos diferentes chegará em um denominador comum, igual, Deus único. Não tem para onde correr, não existe nada que diga. Preste atenção. Yeshua, vulgo Jesus, JC, disse: eu faço milagres em nome do Pai. Por que ele não fazia milagre em nome dele mesmo? Aonde é que diz? Não existe uma passagem em livro algum que diga: eu faço milagre em meu nome. Não existe. Por que as pessoas precisam de um mediador desses contraditório para dizer eu em nome dele? Por que não diz em nome do Pai? Em nome de Hashem? Somente o Criador é um e único. Está no primeiro mandamento, primeira lei, primeira doutrina que ele escreveu com fogo. Eu sou o eterno teu Criador, teu Deus, que te tirei da casa dos escravos. Como ele escreveu isso para nós judeus, ele fala para todo judeu, e todos presenciaram. Uns até disseram: Moisés, fala tu conosco e não deixa que o Eterno fale conosco, porque morreremos de tanto medo, porque todos escutaram. E ele disse: eu sou o Eterno teu Deus, que te tirei da casa dos escravos. Não tenham outros deuses diante de mim. Não tenham. Por que eu vou ter? Bendito seja Hashem, Baruch Hashem. Só existe um Deus. Você quer ser enganado? Seja. Você que é um mentiroso enganador, siga enganando. Você que é adúltero, siga com adultério. Ladrão, siga roubando. Falsos religiosos, falsos líderes, hereges, siga com a sua prática. Siga. O Eterno está no controle de todas as coisas. Ele é um e único. Ele sabe de absolutamente tudo. Mas todos, em absoluto, terão que responder por absolutamente tudo. Bendito é o meu Criador, Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou a envolver-nos em tzitzit, para nos fazer recordar de todas as leis, todas, até mesmo a que não podemos cumprir hoje, para nos fazer recordar que Ele é um e único. Só existe um Deus. Só existe um Deus. Eu tenho desafiado e sigo desafiando o mundo inteiro para abrir os olhos daqueles que querem enxergar. Muitos idólatras dizem assim: o judeu tem os olhos cauterizados. Aí dá uma risada, ha, 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 mas não prova nada. São palhaços, ladrões, rouba você, rouba os dízimos.
Outra coisa sobre os dízimos. Por que é que você não é próspero? Porque você é um miserável. Uma miserável. Uma pessoa fracassada. Porque você não cumpre as diretrizes do que o Eterno diz sobre os dízimos e ofertas. Trazei todos os dízimos a mim, a minha casa. O templo de Salomão não existe? Então, qual era o verdadeiro sentido disso? Em primeiro lugar, um pacto físico-material com o Eterno, mas já que não existe o templo, tem que seguir o mesmo pacto físico-material. Mas você, depois do pacto físico-material, você tem que pegar aquele valor físico de dízimos e ofertas e ofertar como fazia-se antes. Distribuir com pessoas carentes. Você não entrega mais a líder religioso algum, você não dá dinheiro a rabino, você não dá dinheiro a rabino, nem muito menos a brasileiros que se intitulam rabinos, muito menos a esses que vivem nas redes sociais com essa sem-vergonhice, pastores islâmicos, seja lá quem for. Não se dá dinheiro a líder religioso com dízimos. Os dízimos você tem que ofertar ao Eterno, simbolicamente separando os dízimos, a 10ª parte do teu líquido, da tua parte, do teu dinheiro. Você ganha um salário, você tira aquele, preste atenção, você ganha um salário, um exemplo, você ganha R$2.000, você paga suas dívidas e te sobra 1.000. Dos R$1.000 que te sobra, você tem que tirar a 10ª parte para ofertar R$100. Mas esse dinheiro você não tem que dar a pastor, a sheik, a rabino, a pastores rabinos homossexuais, como tem o Quinho aí, e outros hereges que andam roubando as pessoas. Não, você tem que fazer você caridade, ser tu uma bênção, ser tu mesmo uma bênção. Eu tenho que separar a 10ª parte do meu salário, do meu dinheiro, e eu tenho que fazer caridade com o próximo, com pessoas carentes, pessoas que estão na rua passando fome, com parentes que passam necessidade, com seja lá quem for. Não importa, você tem que ajudar o próximo, porque o verdadeiro sentido dos dízimos e ofertas, o primeiro, são dois, é fazer um pacto físico e material com o Eterno, para que se faça cumprir esse estatuto e para que ele veja em nós fidelidade, honestidade. Mas como ele não precisa de dinheiro, ele diz: o dinheiro está aí na terra, eu dei tudo a vocês, vocês me ofertaram isso, mas vocês com suas mãos peguem isso aí e agora distribua com quem você precisa, com os teus irmãos, aí na terra. Aí você vai dar a um pastor para ele se prostituir, para ele comprar um carro de luxo. Você está de sacanagem, você está de sacanagem, você está tirando onda com a cara do Criador, você está zombando dele. Aí depois diz: eu vou fazer o sacrifício, a promessa do sal, fazer isso, fazer um desafio. Você vai desafiar Satã, você está desafiando Satã, não ao Criador. Você não precisa desafiar. O Criador deixa bem claro, ele não precisa, você já sabe tudo. Você quer ser próspero, quer ser abençoado? Não dê dinheiro a líder religioso. Você é proibido de me dar dinheiro. Eu, como rabino, você é proibido pelo Eterno e por mim de me dar um vintém. Você não pode fazer isso. Você não pode dar o teu dízimo a mim, líder religioso algum. Você não pode. Você separou a tua parte do dinheiro, diz ao Eterno: isso aqui é a 10ª parte. E o Eterno diz a você: distribua, faça a sua outra parte a quem necessita. Anda, vai. Você entendeu? Então é isso. Eu tenho vários grupos virtuais gratuitos, tá? Não cobro nada a ninguém, para ensinar a Torá, para ensinar as porções semanais, para que aprendamos em grupo
como temos feito já há alguns anos, há muitos anos, temos os grupos, tudo gratuito. Lá ninguém dá dinheiro a ninguém. Ninguém anda ofertando nada a ninguém virtualmente. Chega uns e outros aí nas redes sociais, começa a falar, ganha dinheiro do YouTube e ainda pede dinheiro nas redes sociais. Como um vigarista aí, ainda se candidatou a vereador aí, dizendo que é pastor rabino, dizendo que o trisavô veio do Egito, depois veio de Portugal, homossexual, tendo relação com homens e mulheres e prostituição aqui e ali, essa imoralidade toda e os fiéis dando dinheiro. Comprando camisinha, comprando isso, ele comprando materiais eróticos, prostituição. Ajudar a quem necessita. Ajudar pessoas que necessitam. Uma pessoa que trabalha e tem um automóvel, você não tem que comprar o combustível para ele. Uma pessoa que não tem automóvel, não tem nem o que comer, muito menos o que vestir, esse sim você pode ajudar. Você entendeu? Uma pessoa que diz que é rabino, eu vou dizer rabino, uma pessoa que diz que é rabino e trabalha ou não trabalha e anda pedindo dinheiro dos dízimos e ofertas e isso e aquilo, sabe o que é que você diz a ele? Vai trabalhar, vagabundo. Vai trabalhar, vagabundo. E se for um pastor, você diz triplamente: vagabundo, vá trabalhar. Você não diz vai trabalhar, vagabundo, não. Você diz primeiro: vagabundo, safado, vá trabalhar, vagabundo. Aí você diz outra vez: vagabundo, vago, ladrão, mau caráter, herege, vá trabalhar. Mas se você for uma pessoa inteligente, você não precisa falar nada disso. Você se afasta desse tipo de gente. Viva como os falcões peregrinos. Viva a sua vida. Viva seguindo o curso natural das coisas, fazendo o seu papel, tendo visão de águia. Olhe as coisas tudo por cima com claridão e não se misture. Não se misture. Cumpra os estatutos que o Eterno determinou nessa terra para você. Isso é um conselho de um velho rabino judeu que eu te dou. A todos, a todos. Fiquem em paz. Pessoal, antes de mais nada, antes de terminar essa live, eu peço a você que não é inscrito no canal. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, ok? Gostando ou não, eu peço a você que se inscreva no canal para que eu possa ter um número de pessoas maior, para que você possa compartilhar também. Eu peço que compartilhe esse vídeo. Toque o sininho para receber notificações de quando eu postar novos vídeos. E uma coisa muito importante, deixe o seu comentário para críticas construtivas e destrutivas também. Para tirar dúvidas, para perguntas, deixem o número maior que vocês puderem de comentários, que isso é importante, não só para o canal, tá? Para quem visitar o canal também, até eu aprendo com vocês. Esse assunto que eu toquei agora foi através de comentários, que as pessoas perguntam, criticam sobre esse tema, façamos o homem. Então eu vejo os comentários e digo, vou falar sobre isso. Isso é importante, deixe o seu comentário. E que o Eterno abençoe a sua vida, grandiosamente, lhe dê sabedoria, que você possa exercitar um músculo chamado cérebro. Aliás, um músculo chamado inteligência. No cérebro. Inteligência. Ninguém é sábio sem inteligência, sem ser inteligente. Primeiro somos, para depois fazer. Que o Eterno abençoe a sua vida, grandiosamente. Shalom, shalom.